quando você achar que você tá pronta, você me avisa porque eu tô aqui. Aí, dei umas 2 semanas, pensei. Que susto! Você falou dei, eu falei que você falou, dei pra alguns caras, imagina aí bastante. Dei um tempinho, minha cabeça já tava muito lá nele. Não tinha como ter outros caras. Aí fui lá e ajoelhei, peguei uma flor e falei, você quer me namorar? Mentira! No dia que a gente tava indo assistir, como é que chama aquele do Brad Pitt? Troia. A gente tava indo assistir Troia junto. Ai, que amor. Gente, como essa relação foi se transformando, né? E você ajoelhou e pediu, porque você se sentia um pouco numa dívida, talvez porque você não quis dar outras vezes e tal. Você falou, cara, acho que agora quem tem que conquistar ele sou eu. Não. Só porque, como eu sabia, ele já tinha me dado essa letra. Eu falei, ele não vai fazer esse movimento sozinho. Porque ele falou que ele já tava pronto. Eu falei, então eu vou fazer o movimento. Sempre fui muito empoderada, eu não preciso de homem nenhum me pedindo. Eu Maravilhosa. Posso pedir. Não é mesmo? Fui lá e pedi. Falei, vamos namorar. Amei. Quer me namorar? Com a flor? Gente. Aí ele, chorando. E foi uma… gente, vocês estão juntos há quantos anos? Então, ininterruptamente, 19. Isso Como? foi em 2004. Faz como? Como faz, 19? Aí a gente Conta namorou pra gente. 4. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curitiba do Carvalho. E peço a vocês que, se gostarem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações do canal, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver aí, eu vou fazer uma análise a respeito desse pequeno trecho aí de uma entrevista com a Sandy, né? A Sandy Júnior, como o Brasil muito tempo a conheceu. Eu não gosto muito de ficar fazendo análise de coisinha de famoso e tal. É uma parada que dá bastante visualização, né? Notícias e vida de famosos, como vocês sabem muito bem. Mas o Cortes de Alto Valor, como vocês devem ter visto aí pela marca d'água e pela edição característica dele, postou isso no Twitter e deu uma grande repercussão. E eu gosto do Twitter porque ele é um excelente termômetro social para a comunidade. E eu vi vários caras que já seguem o Cortes há muito tempo, como vocês sabem muito bem. Cortes, assim como outros criadores de conteúdo aqui da bolha, são extremamente base de funil. E esses caras já estavam seguindo Cortes há um tempo e é aquele mesmo comportamento, né, cara? É aquela mesma síndrome de caçador de unicórnios, tipicamente tradicional conservadora, que parece que homens que até xingam tradicionais conservadores aos 4 cantos tem também, né? Então, vou aqui evidenciar justamente essa hipocrisia. Tem muito cara que xinga Tradicom, mas é Tradicom igualzinho, mano. Só não percebeu. Porque o que caracteriza principalmente o Tradicom, né? Qual é a maior crítica que nós temos ao Tradicom, ao tradicional conservadorismo? Não a nenhum específico, ao movimento em si, né? E sim, Tradicom é um movimento com pautas políticas, com ativismo, com liderança e tudo mais, como a gente sabe muito bem, né? Tem até uma direita tradicional conservadora que leva justamente esse nome na política brasileira. A nossa maior crítica, como o Kodama já escreveu muito bem no Medium dele, que eu vou deixar até esse link aqui desse texto na descrição, que eu recomendo muito que vocês leiam depois de assistir esse vídeo para vocês entenderem exatamente como é que funciona o tradicional conservadorismo, é o fato de que eles são progressistas, só que de leve, entendeu? Eles são meio como se fosse a mão direita da esquerda. É como se a esquerda fosse um corpo e a direita, tradicional conservadora, fosse justamente o braço direito ou a mão direita desse corpo da esquerda, né? Onde os tradicionais conservadores, eles aceitam tudo que o progressismo ele vai passando, só que retroativamente. Como, por exemplo, tradicionais conservadores aceitaram o divórcio, né? Hoje em dia eles defendem isso até como se fosse uma pauta deles. Mas há algumas décadas atrás, o divórcio era uma coisa inadmissível na sociedade. Principalmente pelos direitistas da época. Mas aqueles direitistas da época já tinham aceitado, por exemplo, o voto feminino, tá? Que na época, quando o voto feminino estava passando, era algo que os direitistas não permitiam. Então você percebe como eles permitem que o progressismo avance, só que
a conta-gotas, entendeu? Eles são massa de manobra, cara. Eles são manipulados, não tem problema. Pro progressismo isso aí, eles não fazem frente, entendeu? O progressismo não tem medo do tradicional conservadorismo, que é, teoricamente, para ser o seu antagonismo, né? Porque eles sabem que esses caras vão acatar suas pautas, eventualmente. Já hoje em dia, nós temos tradicionais conservadores que defendem a interrupção da gestação, tá? E daqui a alguns anos, eles vão defender como se fosse uma pauta originalmente da direita tradicional conservadora. Eu aposto com vocês. E, assim, como o Raccoon ele já mostrou, toda a situação política que a gente tem hoje no mundo não é direita versus esquerda, não é nem Estado contra você. É, na verdade, uma guerra dos sexos. São interesses femininos contra interesses masculinos, onde os interesses femininos vão ser mais progressistas, vão ser mais pró-Estado, vão ser mais assistencialistas, e os interesses masculinos, eles vão ser mais anarcocapitalistas, mais libertários, entendeu? Mais tradicionais conservadores também, etc. E é exatamente por isso que o tradicional conservadorismo e a direita em si age como se fosse um marido submisso dentro de casa que gosta de fingir que está no comando. Tipo, não vou aceitar isso, já bati o pé e tal. Mas aí a esposa vai lá, fala macio com ele, né? Dá um chazinho, manipula o cara e eventualmente ele fala: não, vou acatar, mas isso foi minha decisão, entendeu? Foi porque eu quis. Mas aí não importa porque já acatou. Então vocês percebem que é um comportamento feminino e um comportamento masculino na sociedade. Só que esse comportamento masculino ele já foi afeminado, ele já foi docilizado, submisso. Então, nessa questão de relacionamentos, agora finalmente entrando na análise do vídeo, né, vocês percebem que muitos dos caras, eles estão completamente perdidos no que eles acham que é um unicórnio. Porque, ao meu ver, o comportamento da Sandy que ela demonstrou nesse vídeo aí, cara, ao meu ver, não tem nada de especial nisso aí. Era pra ser algo, sei lá, normal. Não deveria, veja só, não deveria nem ser o mínimo que o cara deveria exigir. Era um comportamento padrão, normal na sociedade. Veja que a Sandy, ela até usa um argumento progressista, feminista, do tipo, eu sou empoderada, não preciso de homem pra nada, eu vou correr atrás do cara que eu quero e tal. Que é uma coisa que a gente vê muito raramente hoje em dia e é uma coisa que, como diria o Raccoon, né, foi o que o feminismo prometeu, mas não entregou. Talvez ele tenha entregado na questão da liberação sexual, onde as mulheres elas demonstram realmente interesse em você, tipo, chama você ali pro ato em si, mas a questão do pedido de namoro, pedido de casamento, isso quase nunca acontece. Talvez porque muitas achem isso humilhante e tal, então veja que o tradicional conservadorismo na nossa sociedade ainda existe quando é conveniente, entendeu? Então, assim, não, é tradicional que o homem peça, então deixa o tradicional conservadorismo para eles, é liberdade, libertinagem, liberação para nós. Cara, é o típico comportamento de esquerda e direita, se você observar na nossa sociedade. Assim, é o feminino contra o masculino. O Raccoon já cantou essa pedra há muito tempo, velho. Não tem essa de Estado contra você. O Estado, como eu já falei a vocês, é produto de uma criação masculina em prol da família. O Estado ele nasceu com o intuito de passar a herança para quando o homem estivesse morto para sua família, principalmente para sua esposa, né, que ia repartir isso para os filhos. O Estado, nos seus primórdios, ele surge para ser um assistencialista, um pequeno que seja, né, que cuida da polis ali, que cuida da repartição de renda e tal. E convenhamos, quem são as pessoas que mais precisam de renda, mais precisam de assistência, mais precisam de repartição? Quem são os mais dependentes? Mulheres e crianças, né? Então, o Estado ele surgiu para defender a família. O homem solteiro não precisa do Estado para nada. O homem solteiro ele realmente só está perdendo dinheiro com impostos para sustentar uma família que não é dele. Exatamente como é hoje. E é por isso que com a ascensão de homens solteiros na nossa sociedade, o anarcocapitalismo está surgindo mais. Eles estão percebendo isso. Agora, perceba que quando o cara ele vai casando, ele vai tendo filhos, ele vai se preocupando mais com o Estado, ele vai tendendo mais ao assistencialismo keynesiano. Podem perceber. Nem que seja assim uma coisa minarquista. Voltando aí à análise do vídeo da Sandy, né? Perceba como na mente dos homens a questão da unicórnio já foi uma coisa que o progressismo já tomou a conta-gotas, entendeu? E isso foi planejado. Hoje os homens veem isso como se fosse, sei lá, a Virgem Maria, entendeu? É como se a Sandy fosse a própria Virgem Maria na frente deles ali. E aí os caras ali retweetando, comentando, meu Deus, só quero uma Sandy na minha vida, ai, porque as outras mulheres não são assim e tal. Isso aconteceu principalmente porque mostrou-se dois lados de uma mesma moeda, tá? Tava ali a Giovanna Eubank e a Fernanda Paes Leme, né, entrevistando a Sandy. E aí a Sandy, ela fala uma coisa sem conotação sexual nenhuma, cara, sem nenhum tipo de impureza. Ela fala, eu dei, e aí as duas falam, ai meu Deus, que susto, achei que você tinha distribuído por aí e tal. Então vocês vejam que esse comportamento é um comportamento Coomer, né, como a gente chama. É aquele comportamento, assim, de uma mente sexólatra,
é um comportamento infantil e era tipicamente masculino, né? Esse tipo de coisa assim de você falar na roda de amigos ali uma coisa que pode ter uma conotação sexual e os caras já vêm brincando, lá ele. Então, como a gente sabe, tanto a Fernanda Paes Leme quanto a Giovanna Eubank já são duas moças que já foram fundo no progressismo e mostraram ali um comportamento que faz os homens se afastarem, de fato, é um comportamento que os homens hoje já não estão mais apreciando. Mostrou-se ali uma certa masculinidade por parte delas, não é porque essa brincadeira é tipicamente masculina. E convenhamos, é um tipo de brincadeira assim, bem infantil, bem boba, que você faz com seus amigos, assim, bem descontraído e tal. E aí você percebe que a Fernanda Paes Leme também, ela tá com uma voz bem grossa, né, mano? Bem masculina, assim. Parece que tá cheia de testosterona. E a gente sabe muito bem, né? Abuso de anticoncepcional, a idade também, microquimerismo. E questões ambientais, né? De comportamentos masculinos pregados a elas. Como essa coisa de trabalho, ter bastante estresse, ser o melhor na carreira, ser ambiciosa, ser independente, esse tipo de coisa sempre foi característica masculina e sempre foi uma coisa que no corpo humano faz a gente produzir mais testosterona, né? Então ela virou vítima disso aí. E aí do outro lado a gente tem justamente a Sandy, que por muito tempo foi a namoradinha do Brasil, né? Uma moça extremamente neotênica, até no auge dos seus 40 anos aí. Parece realmente ser mais nova, aí com uma roupa bem comportada, sem decote e tal. Então isso brinca muito com o imaginário masculino, tem até um PNL aí, vamos botar assim, né? Tem até uma mensagem subliminar que, cara, você não tá desperto a respeito disso. Tu bateu o olho, 90% do que o teu cérebro absorve não é consciente, vamos botar assim, tá? E por isso que você tem vários sonhos, que é um momento onde você tá aprendendo as coisas do dia, e você pensa, caramba, que sonho nada a ver. Pois é, são coisas que o seu cérebro absorveu ao longo do dia que você não estava consciente, ele tá repassando isso, e aí o sonho é justamente a visão dessa releitura que o teu cérebro tá fazendo. E aí isso explica esse comportamento apaixonado dos homens, né, de ficar ali babando literalmente pela Sandy. E aí a gente vê não só criadores de conteúdo que tem vários seguidores na bolha, como também vários caras que já estão na bolha, na base de funil aqui, a elogiando pra caramba como se ela fosse o último biscoito do pacote. E aí isso mostra como hoje o que eles tratam como a unicórnio é uma coisa que no passado não era nem o mínimo a ser exigido. Era só normal. Ah, não, coruja, mas no passado elas também não tomavam iniciativa. Claro que tomavam, cara. Na época de casamento arranjado, era o pai que saía de casa procurando marido pra filha. Ou se você quiser voltar mais, na época da cavalaria andante aí, né, quando surgiu o amor cortês, lá naquele documentário do Kodama, né, onde ele fala sobre isso, tem aquele clichê, né, delas deixarem o lencinho cair para o cara ir lá buscar e aí gerar uma conversa. Sim, era mais sutil, não era nível de se ajoelhar e oferecer uma rosa, como a Sandy fez, mas sabia-se que no relacionamento o homem ele ia, inevitavelmente, até como é hoje, oferecer mais, prover, proteger, sustentar mais uma boca, né? Que ele não precisaria sustentar. E para isso precisaria se dar um dote, saberia que ele teria responsabilidade, então ele teria que ter autoridade, logo a tal submissão, enfim, toda essa coisa que o tradicional conservador adora ter sonhos molhados enquanto fala. E como eu digo, tem muito cara aqui na comunidade que é tradicional conservador sem saber, que fica nessa coisa marianista de ficar santificando o sexo, santificando o relacionamento, santificando o feminino. E aí, desde nesse ralito, ele avisa que você tem que estar desapaixonado. Até mesmo se você quiser entrar num relacionamento, justamente para não ficar sofrendo com o que inevitavelmente vai acontecer, principalmente em dias de hoje, né? Porque a gente sabe que é natural, um determinismo biológico do homem ficar se motivando a partir do feminino, como eu já falei, né? Naquele vídeo de como os homens podem reinventar a masculinidade. Na Grécia Antiga era o paterfamilias. Na Roma era algo muito parecido também, né? Porque a Roma bebeu bastante da Grécia. Aí nas civilizações germânicas era poder proteger e prover também. Aí a gente vem para a época medieval, cavalaria andante, aqueles bardos menestréis, foi justamente onde surgiu essa cultura da corte, essa cultura do namoro, né? A cultura da dama, do cavalheiro. Todo esse romance do servil masculino surgiu na época medieval, justamente quando a Igreja Católica queria levar Maria até acima de Jesus Cristo, né? E hoje eles conseguiram, né? Hoje Maria é mais importante do que Jesus Cristo, porque as pessoas defendem mais Maria do que Jesus Cristo. Tipo, criticar a pessoa, a personalidade de Jesus ou de Deus é meio que natural, né? Todo mundo já faz isso, todo ateu já faz isso, mas eles não criticam tanto Maria. E aí quando você só fala que Maria é superestimada, nem critica, só fala, cara, a cultura marianista, ela superestimou Maria, meu irmão, tu mexe na ferida de um monte de gente, porque justamente tem essa cultura marianista, entendeu? Então, vejam só que por conta da nossa cultura católica, até você que é ateu, que não tem religião, seja lá o que for, você já foi também influenciado por essa cultura, cara, a gente está se motivando
por exceções, entendeu? Por pureza feminina, e sempre a procura e valorizando mais isso e tal. E aí muitos caras eles vão chegar e dizer, não, a gente tem que elogiar mesmo, sabe por quê? Porque a gente dá mais crédito a esse comportamento e aí incentiva mais esse comportamento, entendeu? Então sim, a gente tem que aplaudir bons comportamentos. Só que aí você entra numa sinuca de bico, você entra aí numa encruzilhada, sabe por quê? Porque quanto mais você celebra esse comportamento, mais caro ele fica. Então, teve muitos caras lá falando, é isso aí, nossa, meu Deus, olha só como é linda, como é feminina, como ela é incrível, blá, 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 eu só quero uma dessa, etc. E esse tipo de crédito vai encarecendo esse comportamento que, ao longo da história humana, sempre foi minoria. Não vou dizer que foi raro, extremamente raro, mas sempre foi minoria. E aí, por conta disso, os caras vão tendo cada vez menos acesso, porque, pô, do jeito que o cara celebra e elogia, eu imagino que esse cara quer ter acesso a isso, né? Eu imagino que esse cara quer ter isso na vida dele. E aí ele vai inflando essas características além do alcance dele. É como se ele enchesse um balão tão grande que ele já não consegue mais pegar esse balão. Ele não consegue mais segurar, vai além dos braços dele, tá ligado? E é justamente o que está acontecendo. Então o cara não sabe se ele elogia esse comportamento para fazer com que gere crédito e mais se comportem assim, ou se ele simplesmente não elogia para não inflar, e aí, meu Deus, e agora? Tá vendo como a paixão ela é ruim? Você entra numa encruzilhada, cara. E aí você fica pensando, o que é melhor para mim? O que é que vai me dar mais facilidade para ter um assim? Eu elogio ou não elogio? E agora? Eu tô com medo, eu tô confuso, eu não sei o que fazer, meu Deus, qual a solução, coruja? E aí que eu digo, não tem solução, cara, não tem solução, entendeu? Tem muito cara que acha que no meu canal eu dou solução. Quando eu chego e falo, cara, olha só, tem aqui brinquedos, inteligências artificiais, que você pode usar para se resolver o seu lado romântico, sei lá, o seu lado sexual. Você pode também, sei lá, se virar sozinho, masturbação, não sei. E os caras acham que eu estou dando alguma solução para o macro social. Não, não é nem solução. Veja que eu estou dizendo, olha, existem essas coisas aqui, você pode usar. Eu não estou dando nenhuma solução para você. E aí o cara vem me criticar dizendo, ai, veja só, o coruja vê como solução comer boneca. Eu falo, porra, cara, se você tá buscando solução no mundo de hoje, é porque você traiciona conservador, irmão. Você ainda tá tentando consertar as coisas, entendeu? Seu lugar não é no meu canal, seu lugar é no movimento do direito dos homens, seu lugar é em canais de política, de ativismo masculino, de reação, não é aqui. E o mesmo vale para o cara que ele ainda quer namorar ou ele quer se relacionar de algum jeito. Porque, como eu disse, eu já conversei com outros criadores de conteúdo e nós concluímos o seguinte, que a maioria da comunidade masculina, o meu canal, o canal do Vegeta do Presente principalmente, que ele fala mais sobre relacionamentos e como não se ferrar neles, né? O canal do Cortes, o canal dessa galera, tem como maioria inscritos que estão buscando no nosso conteúdo algum tipo de segredo ou verdade secreta, escondida, que os dê algum tipo de vantagem no mercado de relacionamentos para que, sei lá, eles possam se ferrar menos enquanto estão namorando. É aquele típico caso do Red Pill prepotente, né? Não, eu já absorvi tudo da Red Pill, eu já sei todas as Red Flag, eu já sei todas as manipulações, todos os joguinhos e agora eu tô pronto para entrar num relacionamento. Pô, irmão, você não entendeu nada do conteúdo, pelo menos não do meu. E o lugar para esse cara não é aqui. Talvez seja no Vegeta do Presente, porque ele admite que o conteúdo dele é para caras que querem ainda se relacionar e querem se ferrar menos. Então eu vou recomendar o canal dele, tá aqui na descrição e no comentário fixado. Mas o meu conteúdo é assim, acabou, entendeu? Tem até uma black pill aí, pelo menos no que tange a questão emocional e a questão de postura em relação ao mundo. Uma postura black pill do tipo, acabou, cara, it's over. Não é uma questão de índole, entendeu? Não é uma questão de encontrar a certa. Não é uma questão de se existe unicórnio ou não. E se existir, será que eu vou ter acesso? É uma questão do... A cultura não permite mais que relacionamentos aconteçam. A cultura não permite mais monogamia e fidelidade. A cultura que nós temos hoje não pune mais traição. Tem uma arma engatilhada para a cabeça do homem, até mesmo em namoro. E essa arma engatilhada, ela está carregada e quem está com o dedo no gatilho é a sua parceira, entendeu? E aí você sempre vai confiar só no fato dela não ter vontade de atirar. Ou não saber atirar. Então muito desse conteúdo pode dizer a você, ai, elas estão muito ruins para relacionamento, ai, o comportamento, ai, a hipergamia, o carrossel. E aí quando você vai e encontra a honrada, que pode ter um comportamento mais sandy aí, né, virginal e tal, o que é que você vai pensar? Encontrei a minha unicórnio. Dei sorte, agora eu posso cantar a bola para os meus amigos, principalmente os Red, né? Que eu tô namorando bem, que eu tô bem casado, que eu tô feliz.
Porque é esse tipo de parceira que gera crédito, porque eu estava dentro dessa comunidade, a comunidade estava dizendo que estava muito ruim, se eu conseguir uma peça rara eu vou ter muito valor. E aí, como eu falei, né, o seu ente social vai te convencendo de que essa era uma necessidade intrínseca sua, independente sua, quando na verdade é só uma necessidade de obedecer ao grupo. E o grupo estava te dizendo que isso é raro, logo o grupo vai te dar muito valor por isso. Como eu falei, né, para vocês saberem se uma coisa é determinação social ou não, façam um exercício da ilha deserta. Se você estivesse numa ilha deserta, isso ia importar mesmo? Pois é. E aí o cara, quando ele tá à procura de um unicórnio, porque no fim das contas parece que todos aqui estão, né? Ou no mínimo, se ela cair no meu colo, eu vou pegar. O cara não percebe que o problema é cultural, o problema é social, o problema é político, o problema é jurídico. O problema não é de índole, não é de caráter e nunca foi. Nunca foi. O problema nunca foi se o comportamento foi bom ou ruim. O problema sempre foi ambiental. Porque a gente tem essa ideia tradicional conservadora também de que no passado era diferente, eram melhores, eram mais virginais, mais castas e blá blá blá. Não, cara. Não faz sentido nenhum. A genética humana não mudou de lá pra cá. O comportamento humano, as tendências, os instintos, nada disso mudou de lá pra cá. Não mudou, na verdade, falando de ser de luz, não mudou nem das cavernas pra cá, porque justamente o que faz a mudança é a evolução, né? E como é que a evolução opera? Pela reprodução. E a gente consegue perceber que 80% das mulheres tiveram acesso à reprodução durante toda a história. Isso significa que elas não sofreram tanta seleção natural, entendeu? Então não mudaram muito. O homem ele sofreu muita seleção natural porque só 20% deles se reproduziram. Então eles mudaram bastante de lá para cá. Eles foram selecionados. Várias características mudaram. Então assim, o cara ele vai achando que é uma questão de mudança intrínseca, de caráter, de índole ou sei lá o quê. Cara, ele só tá mal entendido mesmo, ele está entendendo a parada errada. No passado, o comportamento era o mesmo, os instintos eram os mesmos, as vontades de fazer as coisas eram as mesmas. O problema é que havia mais punição, não haviam incentivos para isso, o homem tinha mais autoridade, a sociedade e a cultura, né, tinham um sistema de valores completamente diferente. Então, assim, aprendam a ver onde está o real, entre aspas, problema, né? Para mim não é um problema, tô nem aí, eu não me relaciono mais. Mas pra você que ainda quer se relacionar e procurar uma honradinha, cara, tu pode se ferrar mesmo com a honradinha, porque você ficar confiando no relacionamento de que ela não sabe o poder que tem, não sabe usar e que ela só não quer te ferrar, cara, no momento do término, tu vai ver quem é quem, né? Como dizem, só se conhece o parceiro no divórcio, só se conhece filho na velhice e só se conhece amigo na pobreza. Não é na hora de conhecer, de se relacionar nem nada, então fiquem espertos aí. Ah, e só para dar uma cutucadinha, né? Pesquisem quem é o marido da Sandy e veja se isso foi questão de atração genuína, porque ele não é Chad nenhum, tá? O cara é um branco norme padrão. E talvez isso possa criar também um outro efeito aí na cabeça de vocês do tipo, até os normes têm chance, né? Encontrar uma honrada neotênica, provavelmente virginal, não sei, também é uma coisa muito íntima, né? Quem é que vai saber? E pediu para se relacionar com ele aos 21 e tá 19 anos junto, né? No auge dos 40 anos dela. E por que eu tô dizendo isso? Porque muito cara pode dizer que é atração genuína, entendeu? Ah, não, ela só oferece isso pro Chad, o Chad Thundercock. É por isso que ela é assim, porque ela foi Chad struck, né? Como chamam na Black Pill da gringa. Ela foi atingida emocionalmente pelo Chad, e aí muitos caras dizem, elas oferecem submissão e virgindade pro Chad. Sei lá, cara, o cara não me parece Chad, não. Mas isso fica aí pra galera que gosta de ficar devaneando que gera atração. Os caras que ainda estão nessa mentalidade dinocêntrica de saber o que é que elas querem, colocando assim os desejos dela como o centro da sua vida, né? Eu, particularmente, não tô nem aí. Quer gastar tempo com isso? Beleza, vai na fé. Então, senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Desejo a vocês sabedoria e consciência sempre, que é o Coruja do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.